Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje recebendo o médico otorrino Dr. Marcos Galvão, da Clínica São José. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Opa, bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Hoje o nosso tema, nódulos no pescoço. É preocupante? Marcos, na verdade é assim, eu procuro fazer a escolha desses temas de acordo com o que a gente vê no consultório, né? Então aquilo que os pacientes chegam, que é mais uma demanda maior de consulta, a gente tenta trazer para cá para esclarecer, para não estar falando de coisa muito rara e de coisa que dificilmente a gente encontra no dia a dia. O nódulo no pescoço é aquela queixa que geralmente o paciente chega dizendo que está com um caroço no pescoço. Doutor, apareceu um caroço no meu pescoço. E essa palavra, essa queixa, esse sintoma, o famoso caroço no pescoço, ele deixa o paciente muito angustiado, muito preocupado, porque na maioria das vezes ele vai pensar em uma doença mais séria, como um câncer. Mas na verdade, os nódulos que surgem no pescoço, na grande maioria das vezes, como é na medicina inteira, porque Deus é bom, são nódulos benignos. Então, grande parte das vezes é uma reação a um processo inflamatório. Um dente está inflamado, uma garganta está inflamada, o ouvido, o nariz, e surge a famosa íngua no pescoço. E aquilo ali vai perdurar durante uns dias e após o processo inflamatório ser resolvido, ela vai regredir. Mas a gente também tem que chamar a atenção para os casos onde o problema não é simplesmente este. Então existem vários tipos de nódulos do pescoço, como o cisto do tireoglosso, como os próprios doenças malignas que podem provocar os nódulos cervicais, e patologias outras, vasculares, musculares, que podem aparecer com essa queixa. Então o alerta sempre é: aparecer um nódulo no pescoço que está persistindo, ou seja, sua garganta desinflamou e esse nódulo não desapareceu, procure avaliação médica para ser investigado e confirmar qual a origem daquele problema. Então, digamos que seja mais ou menos normal, então. É comum, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra normal, porque às vezes eu estou com um paciente em casa que tem algum nódulo, que está ali alimentando faz alguns meses e acha, não, o doutor Marcos disse que é normal. Mas não é, normal não é. Surgiu, passou algum período, ele não desapareceu, tem que ser investigado, tem que ser avaliado. Quais são as causas do nódulo no pescoço? Bom, a principal causa são as causas inflamatórias e infecciosas. Então, estou com minha garganta arranhando porque peguei uma virose, uma gripe, um resfriado comum, uma faringite. Vai aparecer aquele nódulozinho no pescoço que a gente conhece como íngua. Se eu tenho um ferimento no pé, ela aparece na virilha. Se eu tenho um ferimento na mão, ela aparece na axila. E quando eu tenho na cabeça, no pescoço, aparece a ínguazinha no pescoço. É a principal causa. Mas existe o nódulo de tireoide, por exemplo, que quando é muito grande a gente consegue palpar. Existem os tumores benignos e malignos que podem aparecer no pescoço. Então é uma infinidade de causas. Às vezes a gente está com um processo inflamatório numa glândula do pescoço, uma glândula salivar, por exemplo. E isso vai aparecer um nódulo no pescoço, um caroço. E aí, dependendo da natureza, a gente vai ter que partir para a investigação. Agora, é necessário que todo nódulo no pescoço ele seja retirado ou não? Você pode conviver com ele? Pronto. Na verdade é assim, o nódulo ele não é para durar muito tempo, certo? Então ele é para surgir, o inflamatório, ele vai surgir e desaparecer. Persistir o nódulo, investigação, que muitas vezes inclui exames de laboratório e a ultrassonografia, que é o principal exame para dar o diagnóstico dos nódulos do pescoço, dos caroços no pescoço. Ultrassonografia mostrou características benignas, aquele nódulo vai ser acompanhado, geralmente com ultrassonografias periódicas. Ultrassonografia mostrou características malignas ou duvidosas, aí aquele nódulo vai passar por uma biópsia, que pode ser via punção ou até com a retirada dele, para o esclarecimento diagnóstico em definitivo.
Agora, a identificação do nódulo, ele pode ser feito pelo próprio paciente ou tem que ter realmente um procedimento Na médico? maioria das vezes o paciente sente. Então ele sente aquele desconforto no pescoço e quando pauta a mão, sente que tem alguma coisa diferente lá. Vai ao médico, o médico confirma que aquilo está lá através da palpação do pescoço e aí vem a ultrassonografia. Não tem como a gente dizer a natureza de um nódulo só com o pegar, com o palpar dos dedos. E a ultrassonografia é quem vai confirmar para a gente a natureza do que está acontecendo. Doutor Marcos, bom dia. Meu filho, às vezes aparece uma landra atrás da orelha. O que é que pode ser? Pronto. A landra é um nome que se usa muito na nossa região para se referir aos nódulos cervicais, aos nódulos do pescoço. Esse gângliozinho lá atrás da orelha é muito comum e ele está relacionado muitas vezes a processos infecciosos, a viroses ou a inflamações do ouvido. Então é muito comum o paciente, por exemplo, ter eczema, aquela coceirinha gostosa dentro do ouvido e aparecer essa ínguazinha cervical, esse nódulozinho cervical. Melhorou da inflamação, ele desaparece. Sendo persistente, melhor investigar para saber que não se trata de nada de mal. Existe uma idade propícia para você retirar o nódulo ou não? Não, aí ele pode ser, na suspeita de um nódulo suspeito de um caso mais sério, ele pode ser retirado em qualquer idade, independente de qualquer coisa. Aí vem a pergunta que talvez muitos se faz nesse momento. O nódulo pode virar câncer ou não? Alguns sim, né? Alguns são de natureza maligna e eles podem degenerar e desenrolar para um caso mais grave. Todo nódulo é um caroço ou tem alguma diferença? Não, na verdade o caroço é o nome popular, né? Nódulo é toda lesão que a gente palpa e ela é arredondada. Então a gente chama tem esse formato arredondado. Então a gente na medicina chama de nódulo. Né? O caroço é o nome que a gente dá popular por se assemelhar a um. A partir de que momento eu devo me preocupar com essa questão do nódulo? Quando ele começa a ficar persistente. Na verdade, existem algumas características. Nódulos maiores que 2 centímetros, de consistência endurecida. Então é aquele nódulo que a gente palpa, ele parece uma pedra. E sem mobilidade. Então a gente palpa ele no pescoço, tenta movimentar ele para um lado e para o outro e ele não sai do canto. Isso aí é uma característica de um nódulo suspeito de uma doença mais grave. Nódulos menores que 2 centímetros, que a gente palpa e eles são molinhos. E quando a gente tenta movimentar, eles se movem de um lado para o outro. Esses nódulos geralmente são benignos e não vão ter uma doença séria por trás deles. Doutor Marcos, sempre que toco no meu pescoço, eu percebo mais ou menos como se fosse um caroço. Pode ser nódulo? Pronto, pode ser um nódulo. Pode ser um nódulo e se já faz tempo que está sentindo, o ideal é procurar um profissional para fazer a avaliação. Outra pergunta aqui chegando, doutor Marcos, sempre que, nos últimos dias, sempre quando acordo, meu nariz espirro bastante. O que é que pode ser? Pronto, geralmente isso é rinite, né? Os grandes sintomas da rinite são espirros, coriza, que é aquela aguinha descendo do nariz, obstrução nasal e coceira, né? É muito comum a rinite piorar nos horários do dia mais frios, que é à noite e de manhã cedinho. Então, geralmente isso é rinite, e se é uma queixa persistente, ou seja, tem 2, 3 vezes por semana está acontecendo, e está trazendo algum impacto na qualidade de vida, além da lavagem do nariz com soro, pode exigir algum tipo de medicação. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte, tenho rinite e constantemente tenho a garganta inflamada, tem alguma relação? Toda relação, né? A garganta inflamada é o que a gente chama de faringite. E geralmente os pacientes que têm rinite têm a faringite atrelada, tanto porque a inflamação pode se estender do nariz para a faringe, como pode a rinite provocar um quadro de obstrução, o paciente fica dormindo de boca aberta à noite, e essa dormida de boca aberta faz a garganta irritar durante a noite. Essa questão de dormir com a garganta, com a boca aberta, isso tem como corrigir, não? O ideal é assim, paciente que dorme de boca aberta, até que se prova o contrário, é o nariz que está entupindo. Então, eu corrigindo a respiração pelo nariz, provavelmente ele vai começar a dormir com a boca fechada novamente.
Então a gente tem que tentar corrigir, porque isso não é nada bom para o paciente. Pode colocar, Geraldinho? Vamos lá então colocar nossa pergunta aqui do nosso ouvinte para o Dr. Marcos Galvão no quadro Check-up no rádio. Bom dia. Doutor Marcos, é normal o céu da boca que chama, né? O céu da boca no centro ter uma altura mais do que de lado, aos lados, é normal. Porque eu tenho uma amiga minha que ela me falou e ela me mostrou também. Ela tem um pouquinho, o céu da boca dela, no meio do céu da boca, tem uma altura, sabe? Ela me perguntou se eu tinha isso e eu não tenho isso. Mas ela está preocupada. É normal isso? O céu da boca não é por inteiro assim, sem altura? Alguma coisa assim que ela sinta na língua que está um pouco alto? Um abraço, obrigado pela sua participação. E aí, doutor Marcos Galvão? Bom dia, minha amiga, tudo bem? Olha, eu vou dizer, como eu disse a Marcos agora, eu não vou lhe dizer que é normal, mas é comum. O nome disso é torus palatino. É quando a gente tem como se fosse um nódulo, um caroço, no céu da boca. O torus palatino, na grande maioria das vezes, é uma estrutura de osso que cresceu no céu da boca, sem estar relacionada a qualquer doença séria. Porém, existem algumas doenças que simulam o torus palatino. São as doenças das glândulas salivares menores. E essas doenças podem ter uma repercussão mais séria. A tendência da gente em consultório é que quando identifica um torus palatino, principalmente se ele tiver surgido de pouco tempo para cá, é de fazer uma investigação para confirmar que aquilo ali é osso e a gente não precisa mexer com ele, ou se tem alguma outra natureza. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Meu nariz, o direito, a narina direita, sai muito sangue. Agora mesmo, parou de botar sangue agora. Ele é muito ressecado. Eu fui num médico, ele passou um raio-x para saber o que era, que ele só vive entupido, eu não sinto muito cheiro por ele, pela narina do lado direito. Esse raio-x nunca saiu na Secretaria de Saúde e eu continuo botando sangue pelo nariz. O que é que eu posso fazer, doutor? O que é que ela pode fazer, doutor? Opa, bom dia, minha amiga. Olha, os sangramentos do nariz, quando a gente tem essa queixa, a primeira coisa que a gente quer saber é se são dos dois lados. Quando o sangramento rotineiramente é nas duas narinas, a gente pensa num tipo de problema. Quando é de uma narina só, como o caso da senhora, que é apenas a direita, o problema deve ser no próprio nariz. Principal causa de sangramento do nariz, principalmente no nosso segundo semestre, que o clima é seco, é o ressecamento do nariz. E esse ressecamento provoca ferimentos na entrada do nariz e isso começa a sangrar, certo? Então, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é começar a lavar o nariz com soro para hidratar. Hipertensão arterial é uma causa também de sangramentos nasais. Às vezes a pressão aumenta muito, o vaso sanguíneo não suporta e rompe. O que é que a senhora tem que fazer? Tem que investigar para tentar identificar a causa e corrigir de modo adequado o problema. E isso pode ser feito através de exames de imagem, como o raio-x, ou pode ser feito o simples exame do otorrino no consultório. Então, quando é uma causa anterior, que é mais à frente no nariz, basta a gente olhar no consultório que a gente identifica de onde vem o problema. Caso não identifique, começa a partir para os exames, que pode ser um raio-x, mas eu particularmente acho melhor investigar com a endoscopia nasal, que é um exame que o otorrino faz para visualizar a cavidade do nariz. Tem mais perguntas chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Marcos Dantas. Doutor Marcos, eu tenho sempre com frequência muita afta na minha boca. Sinto a minha boca toda cortada. Não posso usar todo o creme dental, que a minha boca estoura. Constantemente eu tenho afta e começou agora a sair tipo um sapinho na ponta da língua. E só falta não sarar. O que é que eu devo fazer? Procurar o senhor ou o dentista resolve? Bom dia, Ana aqui da Boa Passagem. Um abraço, Ana. Obrigado pela sua participação, querida. E aí, doutor? Bom dia, Ana. Tudo bem? Olha, essas questões do surgimento de lesões de afta recorrentes, elas podem ter várias causas.
desde uma falta de vitaminas até doença do refluxo, pouca ingestão de água, alimentação errada, até estresse, certo? E existem, inclusive, algumas causas genéticas familiares em que aquela família, aquelas pessoas têm a lesão de afta recorrente. Então, o que é que a senhora pode fazer? A senhora pode procurar um médico, um otorrino ou até um clínico para começar a investigação ou um dentista. Né? Os dentistas também têm essa área de atuação que a gente chama de estomatologia. Doença do refluxo pode provocar. Então, são várias causas. Muitas vezes não é uma causa só que está provocando. E merece sim uma investigação para pelo menos a gente tentar dizer que não tem nada de mal com a senhora. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Doutor, bom dia. Gostaria de saber se é comum, assim, a garganta inflamada, mais de mês, e se é comum, tipo umas bolinhas brancas, umas bolinhas pequenininhas, sarra, consegue eliminar, botar para fora, é normal? E às vezes sai muitas, mais de uma, mais de duas. Quando a gente escova o dente, às vezes no escarrar sai essas bolinhas. E aí, doutor Marcos? Bom dia, minha amiga. Muito comum. Que bolinhas são essas? Essa garganta inflamada por um período tão longo, geralmente sem associação com febre, com corpo quebrado e por aí vai, geralmente é faringite, que está muito dependente do clima e das questões de associação com rinite. E a faringite faz aumentar a formação dessas bolinhas. O nome dessas bolinhas na garganta é o cásium. São restos de comida e de células mortas e de bactérias mortas que ficam dentro das amígdalas. E ali elas vão passando por um processo de um processamento pelo sistema imunológico do organismo e vão formando aquelas massinhas. E aquela massinha já é a principal causa de mau hálito. Então tem os pacientes que se incomodam muito com elas, inclusive que inflamam também a garganta além do mau hálito. Então provavelmente a senhora estava num processo de faringite e por causa disso aumentou a formação das massinhas do cásium. Então, o que é que a primeira medida que a senhora deve fazer? Aumentar a ingestão de água e começar a fazer gargarejos para ir promovendo a limpeza das amígdalas. Caso isso esteja se tornando um transtorno, um problema na vida da senhora, procure o médico para fazer o tratamento dessa faringite e orientação. O cásium, muitas vezes, termina precisando da cirurgia. Quando aquele mau hálito ou aquela inflamação começa a provocar um constrangimento ou uma qualidade de vida ruim para o paciente. Mas a maioria das vezes a gente consegue resolver com medidas, com mudança de hábitos, principalmente com o aumento da ingestão de água. Você falou nessa questão do gargarejo, Geraldinho uma vez me confidenciou que gosta muito de gargarejar água com romã. Serve realmente ou isso é mito? Com certeza serve. O doido é quem vai dizer aqui que romã não presta para nada. Mas não é Geraldinho? Presta mesmo? Eu não vou lhe dizer, afirmar, porque eu não tive uma formação em fitoterapia, né? Mas o que eu sei desde criança, como Geraldinho, é que a romã tem propriedades anti-inflamatórias, né? E o que a gente vê de relato baseado na prática é que o pessoal que usa se dá bem, melhora. Então, qual é a minha conduta nessa situação? Como não vai fazer mal nenhum, eu oriento que continue no seu gargarejozinho com romã. Mas caso o médico lhe avalie e oriente algum tipo de medicação além da romã, faça uso dos dois que a chance de sucesso é maior. Doutor Marcos, vitamina C, posso tomar todos os dias? Olha, isso é uma pergunta, Marcos, que me fazem muito no consultório. Vitamina C é uma vitamina que o organismo da gente não tem reserva dela. Então eu consumo a vitamina C, ela é usada naquele dia e o excesso dela vai embora, geralmente por eliminação renal, pela urina. Então se eu tenho um consumo de vitamina C na minha alimentação, eu tomo suco de laranja, eu tomo suco de acerola, de goiaba, eu como fruta, eu como verdura, provavelmente você não vai precisar estar repondo vitamina C de forma artificial. Certo. Então eu geralmente não recomendo que o paciente que tem uma boa alimentação
fique repondo vitamina C, porque aquele excesso ele vai eliminar de toda forma. E se eu não consumir essa vitamina C na alimentação? Não, aí se você não consumir, aí entra na história da carência de vitaminas, a carência nutricional, e quem é carente nutricional adoece. E aí tem que repor de forma adequada. Mas, por exemplo, Geraldinho colocou na cabeça dele que ele tomando vitamina C, não, mas é verdade, você fica rindo, mas é verdade. Ele colocou na cabeça dele que ele tomando vitamina C todos os dias, ele vai evitar, por exemplo, gripar. Isso é mito ou é verdade? Rapaz, Geraldinho é o saco de pancada da Rádio Rural, viu? Pelo que eu tô vendo, eu tô solidário à sua causa. Rapaz, na verdade é assim, a vitamina C ela tem uma propriedade de estimular a produção de anticorpos. Então ela vai estimular a ação do sistema imunológico. Mas é como eu acabei de dizer, Geraldinho, se você toma um suquinho de laranja por dia, come fruta e verdura, não precisa você estar repondo vitamina C à toa. Ouvinte pergunta, faringite mata? Eita, que pergunta difícil. Na verdade, assim, a faringite comum, a inflamação que a gente conhece no dia a dia, ele não vai morrer por causa disso, nem vai ter complicações mais sérias por causa disso, né? Agora, sempre fico alerta. Na medicina, como no amor, nem nunca, nem sempre. Às vezes a gente tem uma inflamação da faringe que não é uma faringite. Ela confunde com a faringite. E o paciente fica em casa sofrendo, achando que está com a simples faringite, e quando vai ao médico, às vezes é um problema mais sério, né? Então, assim, a faringite em si, não. Mas ela pode estar sendo simulada por outra doença. E jamais se automedicar, né? Jamais se automedicar e jamais estar guardando doença, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade de o acesso ao médico no posto de saúde ou em consultórios particulares, ele é mais presente no dia a dia da gente. Então tá com algum sintoma, dá um pulinho lá, passe por um profissional para ele avaliar e ter certeza que não está sob risco e nem nada mais sério. Principalmente quem é fumante. Então a gente sempre faz o alerta. O cigarro é um grande fator de risco para doenças graves da boca, da garganta e do pescoço. Então, é fumante, tá com algum sintoma persistente, amigo, não fique em casa esperando acontecer alguma coisa mais séria. Aliás, eu estou para conhecer ainda um benefício do cigarro, né? Eu também, não existe não. Eu digo aos meus pacientes que fumam, eu sinceramente não sou mais daquela linha de estar insistindo para o cara parar de fumar, né? Hoje em dia todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Então uma decisão tem que partir dele. A função da gente, na minha opinião, é orientar, né? E eu sempre digo aos meus pacientes que fumam, o cigarro pode não lhe matar, mas ele vai deixar uma marca em você. Então é aquele paciente que parou de fumar há 30 anos, você faz uma radiografia do pulmão, tem um enfisema pulmonar. Entendeu? Ele pode não estar sentindo nada, mas lá na frente ele vai sentir. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se é da sua área, mas o ouvinte quer saber o seguinte. Dou um pitaco. Minha mãe está com úlcera, o que é bom? Bom, úlcera gástrica, úlcera de estômago, né? Primeiro ela tem que procurar um gastroenterologista, que ela já sabe que tem a úlcera, provavelmente ela já procurou, já fez a endoscopia e já está tratando. A principal medida para doenças gástricas é cuidar da alimentação. Então, evitar comidas com muita gordura, evitar estar tomando refrigerante, evitar estar tomando muito café. E o tratamento da úlcera, geralmente, tem que haver uma intervenção medicamentosa. Então, existem aqueles medicamentos que a gente conhece muito, omeprazol, pantoprazol, são medicamentos do dia a dia, que vão favorecer a cicatrização dessa úlcera. Então, tá com úlcera, tem que cuidar. Refrigerante jamais, então? Jamais. A mesma coisa para quem tem gastrite, então? Isso, exatamente. Na verdade, a úlcera já é uma complicação de uma gastrite. Ok, doutor Marcos Galvão, médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 999-92-29-23. Doutor Marcos, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Por nada, Márcio, por nada, Geraldinho. Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Você gostou das perguntas, Geraldinho? Gostei muito. Boas, Geraldinho, né? Sempre interage muito bem. Ele é o nosso... Ele fala demais. Ele é o nosso guru das entrevistas. 7h40. Até mais. Até mais, doutor Marcos. Obrigado por sua participação aqui no nosso Panorama 95. Eu vou para o intervalo.